O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, depois de termos celebrado a solenidade da Ascensão do Senhor, solenidade em que ouvíamos que Cristo, voltando ao Pai, nos enviaria o advogado, o paráclito, o defensor, e não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sós. Hoje, após 7 semanas da Páscoa, exatamente 50 dias, celebramos a solenidade de Pentecostes. Inclusive, o termo Pentecostes vem exatamente de 50. Vejam que dentro da cultura judaica era uma das festas litúrgicas mais importantes, a chamada Festa das 7 Semanas, ou Festa da Colheita, Festa de Pentecostes. Nessa festa, fazia-se a memória do momento em que Moisés recebeu o Decálogo, as pedras da lei. Na ocasião, lá no início do Primeiro Testamento, nós vemos que quando Moisés recebe, há uma grande ventania, trovão, barulho, e ele então desce com as pedras da lei e apresenta ao povo de Deus. Vejam que a festa das 7 semanas judaica fazia memória a esse momento. E o nosso Pentecostes cristão faz memória aos 50 dias após a Páscoa, em que o Espírito Santo foi derramado. Na primeira leitura, como ouvíamos, nós acabamos por perceber que esses sinais se repetiram: uma forte ventania, um barulho vindo do céu, quando de repente os discípulos foram inundados do dom da graça do Espírito Santo, abriram as portas e saíram pregando e anunciando a ressurreição. Vejam então que quando a gente olha o grande simbolismo dessa festa, a gente percebe, por exemplo, que o vento
esse vento forte e impetuoso, é porque o Espírito é esse vento forte e impetuoso que varre, que manda para longe, que movimenta o medo, a indiferença, sobretudo as atitudes de desunião, de divisão, o desejo de vingança. Ele é ventania quando for preciso, um vento que afasta de nós tudo aquilo que não é de Deus, mas também ele é brisa suave, ele é brisa leve, ele é brisa quando na verdade é o hálito da vida, é a ruá, o pneuma, o sopro de Deus, o mesmo sopro que nós vemos na narina do ser humano no início da criação, o mesmo sopro que nós vimos na narrativa de Ezequiel, quando o cemitério de ossos é narrado e a carne e a pele vai unindo-se de novo ao corpo pelo sopro de Deus. E agora aqui Jesus sopra esse hálito da vida, esse respiro, essa brisa leve. Tudo isso, todo esse simbolismo, para que a gente entenda a grandeza do dom do Espírito, que vem movimentar, que vem renovar, que vem nos dar a oportunidade de ter a face da terra renovada e também a nossa história pessoal. Vejam que um outro símbolo muito significativo são as labaredas de fogo. No dia em que na verdade Moisés recebe a lei, ele desce com a lei cravada em pedras. Agora, em Pentecostes, essa mesma lei não precisa mais vir escrita, ela vem como chama de fogo para abrasar o coração humano, para que a gente perceba que a lei não é externa, mas é interna, é a lei do amor, é a lei do serviço, é a lei de colocar em favor da igreja, da comunidade, do outro, os dons e os carismas, tudo a serviço do reino de Deus. Vejam então que quando celebramos Pentecostes e cantávamos isso, tanto no salmo quanto na sequência, a gente pede mais uma vez que esse Espírito venha, renove a face da terra, dê alegria ao entristecido, dê força ao desanimado, cure o doente, lave aquilo que precisa lavar, purifique o nosso interior. E na verdade, essa solenidade não é só eu fazer memória do evento que aconteceu há 2000 anos atrás. Hoje, precisamos tomar consciência e sair daqui com essa clareza de que aquele mesmo Espírito habita em mim, habita em nós, habita na nossa vida. Pelo batismo, pela crisma, fomos inundados do dom do Espírito, selados, marcados com o dom de Deus. Então hoje a igreja me convida a cada um de nós a perceber-se templo do Espírito, lugar de Deus, habitação sagrada. E por isso o nosso movimento deve ser o mesmo movimento daqueles apóstolos. Saem destemidos, anunciam Jesus, testemunham a ressurreição, vivem uma vida de alegria, iluminando a realidade. Tomar consciência de que nós hoje somos cheios do Espírito e hoje renovamos esse dom, essa força, é termos a clareza que somos uma igreja da paz e da reconciliação. Por isso o Evangelho narra Jesus soprando a ruá, o hálito de vida, a força do alto, aquele que transforma, e dizendo aos discípulos: a paz esteja com vocês, eu vos envio para
perdoar pecados. Então a gente precisa entender que a cultura de Pentecostes, que o movimento do Espírito Santo é um movimento reconciliador. Quem vive a partir do Espírito transmite a paz. E a paz não é somente a ausência de guerra ou de violência. A paz é muito mais do que isso. A paz é isso e, além disso, a experiência de ter encontrado a Deus e, a partir desse encontro, ser capaz de transmitir ao outro a dádiva do encontro com Cristo. Ao mesmo tempo, na cultura de Pentecostes, nós entendemos a reconciliação como caminho. Por isso, aquele que vive a partir do Espírito não pode nutrir dentro de si desejos de vingança, ódio, rancor, ressentimento, divisão, maldade, vingança. Tudo isso não vem de Deus, porque na verdade Ele nos envia a sermos sinal e presença de perdão, de reconciliação. Viver a partir do Espírito, além de tomar consciência do nosso batismo, da nossa crisma, é tomarmos posse dessa imensa graça que nos leva a testemunhar Jesus Cristo. Vive a partir do Espírito aquele que se permite abrir as portas. É preciso, assim como os apóstolos, abrir porta, abrir janela, porta do coração para Deus habitar e porta da vida para falar de Deus ao outro. Tem que ventilar, tem que tirar de nós aquilo que é atrofiado, aquilo que ainda é treva, aquilo que não pertence ao projeto de Deus. Então hoje, o que nós celebramos é a grata alegria de um Deus que vem ao nosso encontro, que não permite que fiquemos sozinhos, que nos eleva, nos chama a testemunharmos uma cultura de perdão, de paz e de reconciliação. No dia de Pentecostes, os discípulos saem, anunciam Jesus Cristo e no primeiro discurso de Pedro, ele converte 3.000 pessoas. Por isso hoje, nós também celebramos a manifestação da igreja. A igreja nasce do coração de Cristo. No entanto, se manifesta ao mundo no dia de Pentecostes, no profundo desejo de conduzir todos nós à salvação, que é desejo de Deus. Que Deus nos abençoe e que Pentecostes nos dê o ânimo necessário. Se precisar do vento, peça ao Senhor que envie o Espírito para varrer as atrofias embora. Se precisar do hálito suave, peça ao Senhor que sopre com suavidade para que essa brisa leve te impulsione e te motive. Não deixem de experimentar a graça, o dom e a presença do Espírito Paráclito Defensor, o Espírito Santo de Deus a nos santificar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.